Salve galera, ligado aqui no canal, seja muito bem-vindos. Chegando com notícias nesta tarde de sexta-feira, urgente. Jogador de saída para o Cruzeiro e jogador aí não relacionado, um dos principais jogadores do Flamengo não relacionado para o jogo de sábado, amanhã às 4 horas da tarde. Diretor da base demitido. Já não faz mais parte da equipe do Flamengo, o diretor da base do Mengão. Antes de trazer essas notícias importantes do Mengão, pedir para você se inscrever no canal, acionar a sua notificação, deixa o seu like, bora que tem notícias aí muito importantes, notícias que envolvem aí o futebol do Flamengo e tá complicado esse começo aí, essa volta de Super Mundial de Clubes. Tá muito cheio aí as notícias do Mengão, principalmente pro jogo de amanhã. Jogador importante saindo aí do Flamengo, vou trazer agora para vocês, beleza? O primeiro, vamos trazer, Carlos Noval não é mais gerente da categoria de base do Flamengo. O dirigente havia voltado ao clube no ano passado e foi mantido com a nova gestão do BAP. E Alfredo Almeida, português trazido pelo José Boto, vai assumir esse cargo aí que foi vago, deixaram vago aí pelo Carlos Noval. Então, Carlos Noval já não faz mais parte aí da base do Mengão. Então, o José Boto tinha trazido o Alfredo Almeida, então o Alfredo Almeida assume essa posição aí de gerente da categoria de base do Flamengo. E agora uma notícia importante. O jogador Matheus Gonçalves pode estar de saída do Mengão. O Flamengo aceitou a proposta de 3,5 milhões de euros para a venda do Matheus Gonçalves, 50% da venda do Matheus Gonçalves, dos direitos do Matheus Gonçalves, que estava na categoria de base, jogou ontem, né, desceu para jogar a categoria de base, jogou ontem contra o Botafogo e fez 2 gols, então o jogador está sendo aí negociado. O Flamengo e Cruzeiro estão próximo de um acordo por Matheus Gonçalves. O Carioca aceitou uma proposta de 3,5 milhões de euros por pouco mais de 22 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos de Matheus Gonçalves. Então, Matheus Gonçalves saindo do Flamengo e indo para o Cruzeiro, está praticamente quase tudo certo, falta detalhes para o Cruzeiro anunciar a chegada de Matheus Gonçalves lá em Minas Gerais, o Flamengo anunciar aí a saída do jogador do Flamengo. Então, 50% aí dos direitos, o Flamengo fica com 50% por 22 milhões de reais, 3,5 milhões de euros. E a notícia que pegou todo mundo de surpresa nessa tarde de sexta-feira. Pedro fica fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo nesse sábado, a volta do Brasileirão após o Super Mundial de Clubes no Maracanã. É isso mesmo, galera. O Pedro fica de fora dessa partida. Então vamos lá. Essa notícia saiu no GE. Pedro está fora do jogo entre Flamengo e São Paulo. O atacante rubro-negro não participou dos treinamentos coletivos na manhã desta sexta-feira. Então o jogador não participou dos treinamentos nessa sexta-feira. Felipe Luiz não ficou na atividade, não fez parte da atividade, que é aí a última atividade para o último treinamento visando o jogo contra o São Paulo. Felipe Luiz e seus auxiliares estão insatisfeitos, essa é a notícia, com a participação do atacante nos treinos. No entendimento da comissão técnica, performance do jogador nas atividades do dia a dia estão abaixo do esperado. A opção pode deixar o camisa 9 fora do jogo contra o São Paulo.
vai deixar, já foi cortado fora do jogo contra o São Paulo. E eu pergunto o seguinte, e o Juninho? Está na lista de relacionado, que ainda não surgiu por aí. Só falaram que o Pedro está cortado. E o Juninho? Tá nessa lista? Ele está fazendo bons treinamentos para o Pedro ficar de fora? Após a polêmica do Mauro César com alguém lá dentro do Flamengo, né, que deu a notícia para ele que o Flamengo ia negociar o Pedro, né, por 15 milhões de euros. E ainda falou mais, que quem iria pagar 15 milhões de euros. Chegou no ouvido do Pedro, né, e essa confusão já continua se rendendo. E o Pedro fica fora da partida contra o São Paulo. Algo muito estranho está acontecendo no Flamengo, novamente. O Flamengo, ele não pode ficar fora de crise. Ele sempre está em uma crise, sempre. O jogador volta de lesão, precisando de ritmo, não dá ritmo para ele. Toda vez é assim. Michael machucou, não deixou ele jogar, entrar em ritmo. Cebolinha estava jogando demais, machucou, voltou de lesão, não dá ritmo pro jogador. Começa a falar que o jogador vai ser emprestado, que o jogador vai ser negociado, igual o Michael pode ser negociado para o Qatar, voltar para o Qatar, aí valor de 13 milhões de dólares, pode chegar aí uma proposta por Michael. Então, no Flamengo tem alguma coisa errada. Está errado alguma coisa no Flamengo, que não tem condição. Antes do Pedro machucar, um dos melhores atacantes, fez vários gols aí no ano passado, né? No ano passado. Então, o Flamengo com essa crise aí e o Pedro fora dessa partida contra o São Paulo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo e temos que descobrir. Porque é errado o Pedro ficar fora. O que está acontecendo? Felipe Luiz tem que ver o que ele está pensando. O melhor atacante do futebol brasileiro. Aí o Juninho vai estar no banco? O Juninho vai jogar de titular? Será que o Juninho é melhor que o Pedro? Será que nos treinamentos o Juninho se destaca mais? Alguma coisa errada por aí. Vamos descobrir os próximos capítulos aí do Flamengo, né? Que Flamengo só vive de polêmica. Beleza? Então amanhã tem jogo do Flamengo e São Paulo no Maracanã a partir das 4 horas da tarde. Até ontem tinha vendido 50 mil ingressos. Sinal de casa lotada. Torcedor do Mengão está com saudade. E eu estou ansioso para ver essa partida. Amanhã a volta do Brasileirão. O Flamengo precisa vencer para manter aí a liderança do Campeonato Brasileiro. E com mais essa polêmica, Pedro fora da partida contra o São Paulo. Tchau, obrigado, até mais. Vai entender.